o material. Vocês conseguiram? Boa noite, Laís. Vocês conseguiram ver a videoaula? Boa noite. Boa Professora, eu não noite. consegui ver não. Não conseguiu? Boa noite, Matheus. Mais alguém aí? Nossa, que silêncio, gente. Pelo amor de Deus, não me deixa no vácuo, não. Então, vamos lá. Abrir. Vocês estão enxergando aí? Sim, professora. Tá. Matheus, o áudio aí, Matheus. Ok. Então, continuando, né, a nossa aula de geografia humana aí, né, a gente hoje vai falar sobre um dos países que foi precursores no processo industrial. A gente começou na aula passada falando sobre o Reino Unido, né, as causas, né, dele ser o primeiro país, né, a gente viu todo o processo industrial dele aí. Aí nós vamos agora atravessar o oceano, né? Vamos aqui para o continente americano, né? Falar da industrialização americana, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o segundo slide? Tá no primeiro ainda. Não. Tá no primeiro? Isso. Sim. Gente, por que eu não consigo? Agora mudou. Agora mudou. Eu gostaria de saber por que eu não consigo fazer aquela apresentação mais. Então vamos lá. Vocês estão enxergando aí, né? Então, primeira coisa aí. Peraí. Isso. Vamos lá. Fatores da industrialização americana, né? Como que aconteceu a industrialização? Então, primeira coisa, vamos pegar um pouco lá a história americana, tá? A gente sabe que os Estados Unidos, né, ele foi o quê? Colonizado por imigrantes. Muitos desses imigrantes aí, né, saíram fugidos da Europa, né, por causa de perseguição, por causa de conseguir novas oportunidades de vida. Alguém está com o microfone aberto aí, está dando microfonia. Isso, obrigada. Né? Saíram para ter uma vida melhor na América, né? No novo, chamado novo continente aí. Então, quem foram esses imigrantes? Os primeiros foram os britânicos, né? Por causa do que os Estados Unidos, né? Era colônia britânica. Então, a preferência é o quê? Da metrópole, tá? E esses imigrantes, a maior parte deles foram para onde? Para a parte norte dos Estados Unidos, onde é hoje Nova York, onde é Boston, né? Onde é a capital federal, Washington, D.C., aquela parte norte. Eu vou mostrar o mapa para vocês depois, tá? Mas também teve uma parte que foi mais para o sul, ali onde é a Flórida hoje, onde é a Geórgia, né? Então, os Estados Unidos, né, quando no início da sua, ele foi dividida em duas partes aí. As colônias do norte, né? Qual a característica da colonização do norte aí? Foram o quê? Colônias de povoamento. Então foram aqueles imigrantes que vieram para cá para o quê? Para ter uma nova chance, tá? Qual era o trabalho? O trabalho, né, totalmente familiar,
né, na questão da agricultura, depois a parte industrial, né, e o trabalho que assalariado, tá? Tudo que era produzido era para o mercado interno, tá? Então eles não, no começo eles não pensavam grande, não. E as colônias ali do sul eram o quê? Totalmente de exploração, igual era no restante das colônias aqui do México para baixo, né, da América Latina. Então, eram tipicamente de exploração. Uma sociedade totalmente conservadora, tá? Estratificada, baseada no quê? Na exploração do trabalho escravo. Então, nada diferente do como era no Brasil. Era igualzinho aquela sociedade, né? Totalmente latifundiária, monocultura. E que tudo que era produzido na maior parte das colônias do sul era o algodão. Algodão para quê? Porque era matéria-prima para a industrialização inglesa, né? Lá da coroa. Então, era produzido algodão para mandar para lá, tá? Os Estados Unidos só conseguiu o quê? Independência política, né? Um tempo depois, em 1776, no dia 4 de julho, né? Então, a sociedade nortista desenvolveu o quê? Interesses próprios que passaram a se chocar com os do britânico. Então, com esse tempo todo da chegada dos colonizadores, né? Que dividiu as 13 colônias entre o norte e sul, sempre essas duas partes sempre entraram em conflito, tá? Elas se uniram, sim, na época da independência. Tiveram uma guerra civil entre elas para quem iria, né, depois da independência, quem ia comandar os Estados Unidos. Na guerra civil, né, que é chamada, a gente vai ver ali a guerra de secessão, o norte ganha, né? Então há a liberdade dos escravos e várias outras coisas, tá? Então vamos lá. Como é que se deu a formação do território que a gente conhece hoje como os Estados Unidos, né? Ele começou bem pequeno, né? A gente pode ver aí, né, as chamadas 13 colônias, então estavam totalmente divididas, né, entre as colônias do centro, né, para o norte, e as colônias do sul, tá? A gente ali, a Geórgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia, de Delaware, né, até Massachusetts, eram o quê? Eram as colônias do norte, tá? Então, o território foi colonizado pelos britânicos, também teve franceses e espanhóis, né? Teve uma guerra civil entre quem? Aí a Guerra dos 7 Anos entre a França e os britânicos, né? Quem venceu foi os britânicos. Aí perdeu-se território, né? A França perdeu o território para os britânicos. E com o tempo aí, com a questão da expansão do oeste, né? Os Estados Unidos foi o quê? Comprando territórios. Comprou território dos espanhóis, comprou território da Rússia, e assim ele foi o quê? Ampliando o que a gente conhece hoje do território americano, né? Que se estende da parte do Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, tá? Então vamos lá. A colonização, né? A primeira colônia formada foi lá no século XVII, em 1607, na Virgínia, tá? E ao longo do século XVII, né, foi se formando as 13 colônias. Porque tem muita gente que pensa assim, de repente, as 13 colônias, elas surgiram. Não. Primeiro começou com a Virgínia, que era uma colônia, e do sul, com a colônia de exploração. Depois veio as outras colônias aí, tá? E como eu falei para vocês, a independência, no dia 4 de julho, né, de 1776 aí, né, depois de várias disputas, várias guerras civis, né, eles conseguiram de fato o desligamento aí da metrópole, né, que era a coroa inglesa. De imediato, né, a Inglaterra não reconheceu os Estados Unidos como colônia, só foi reconhecer alguns anos depois, basicamente em 1783, se eu não me engano, então 5 anos depois,
né? E os Estados Unidos foi a primeira colônia do mundo a se tornar independente. Então, isso foi um marco na história americana, um marco também na história das colônias, né? E depois, sucessivamente, as colônias, né, principalmente aqui da América, começaram uma atrás da outra o quê? A requerer a sua independência, tá? Vamos lá. Opa. A maioria dos primeiros imigrantes era britânica, era de origem britânica, né? E da religião protestante. Principalmente os puritanos que saíram de onde? Lá da Europa e vieram para cá. A religião predominante americana era o protestantismo. Então, quando a gente estuda, né? Vocês vão estudar aí a questão da reforma protestante, com Lutero, com Calvino, a gente vai ver que a boa parte da religião protestante ela foi fundamental no processo, tá? De formação do território americano, né? Porque o protestantismo fala, né, que eles são o povo escolhido, né? A questão do trabalho, da valorização do trabalho, totalmente diferente da religião católica, que condenava o quê? A questão do lucro, a questão da luxúria, né, da usura, que era o quê? Considerado pecado. A religião protestante não, ela não condenava. Ela falava que o trabalho enriquecia o homem. Então, o homem, né, nem todos os homens eram escolhidos, mas alguns eram para ser afortunados, né? Então, isso daí ajudou bastante na questão aí de crescimento do povo americano, né? O protestantismo, ele criou o quê? Condições culturais favoráveis ao desenvolvimento de um espírito empreendedor e de uma ética de trabalho, tá? Houve alguns fatores aí, principalmente de ordem naturais, que foram fundamentais nesse processo de industrialização do Nordeste, tá? A gente vai ver mais para frente que aquela parte ali das 13 colônias, até hoje nos Estados Unidos é a parte mais industrial, porque ali surgiu a industrialização americana, né? E também é considerado a parte mais povoada dos Estados Unidos. Por quê? Eu vou voltar lá rapidamente, só para vocês terem noção. Essa parte aqui, o dos Grandes Lagos, né? Que é a fronteira, né, entre o Canadá, é uma parte totalmente industrial americana, tá? Onde a maior parte das indústrias se concentra. Aqui nas 13, em cima, né? Aqui da parte norte dos Estados Unidos, é uma parte altamente industrializada. E aqui, gente, onde perto aqui dos Grandes Lagos, é uma planície. Os Montes Apalaches ficam mais ou menos aqui no meio. Então, tem os Montes Apalaches, que é uma fronteira natural aí no meio oeste, mais para cá é uma planície enorme. Nessa planície aí onde está concentrado o quê? As maiores metrópoles americanas. Então, a concentração aqui, né, demográfica, ela é muito grande. Também característica da questão aí das 13 colônias, tá? Então, vamos lá. Que fatores de ordem natural são esses aí? Primeiro, grande reserva de carvão mineral, importantes jazidas de minério de ferro. Gente, a gente viu e nós vamos ver para frente quando a gente falar sobre a Alemanha, sobre o Japão, sobre a Rússia, sobre a China, a industrialização dos países, sobre o Brasil, sobre a América Latina. As reservas de carvão e minério de ferro são fundamentais, porque é a fonte de energia e é a questão da matéria-prima, tá? Para a industrialização. Uma outra coisa é a existência de lagos e rios com desníveis favoráveis à construção de barragens para gerar energia elétrica. A gente viu. Uma das coisas que faz com que
uma empresa se localiza em determinado local, é o quê? Energia elétrica. Então, muitos rios e lagos americanos eram rios o quê? De planaltos. Aqueles que não eram de planaltos construíram o quê? Barragens para construírem o quê? Hidrelétricas, tá? E a questão de eclusos, tá? Que permitirem a simultânea navegação. Os Estados Unidos têm muito rio de planalto. Então, o que eles fizeram? Eles construíram as eclusas para facilitar o quê? A navegação. Então, assim, no começo, os Estados Unidos sempre usou o rio, e até hoje eles utilizam bastante as hidrovias para fazer transporte o quê? De mercadorias, tá? Gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Porque eu não consigo ver vocês fazendo perguntas ali. Não, professor. Então tá, então deixa eu continuar aí. Quando começou realmente a chamada arrancada industrial americana aí, tá? Igual eu falei para vocês. Teve uma guerra chamada Guerra de Sucessão. Sucessão não significa o quê? Divisão, né? Que aconteceu aí a chamada Guerra Civil Americana, tá? Que foi de 1861 a 1865. A gente vê que foi bem depois da proclamação da independência, que foi em 1776, porque aconteceu essa guerra por causa de diferenças ideológicas, né, culturais, entre o quê? O norte e o sul. Todos os dois queriam o quê? Comandar, né, o quê? O novo país. O norte queria o quê? A questão industrial, totalmente de povoamento, liberdade dos negros. E o sul queria o quê? Aquela coisa de exploração, agricultura e coisa bem conservadora, tá? Houve essa guerra, o norte, né, a sociedade nortista aí ganhou, tá? Então, o que acontece? Aí houve realmente, depois da Guerra de Sucessão, houve realmente a união do quê? Das 13 colônias aí, tá? O que aconteceu? Quando os imigrantes chegaram, ele, igual aconteceu no Brasil e aconteceu com toda a América Latina, existiam o quê? Os chamados povos nativos aqui, os indígenas, que já eram o quê? Os donos da terra. Então, quando os britânicos, né, chegaram aqui, houve aquele extermínio, né, indígena, como houve em toda a América Latina. Então, nos Estados Unidos não foi diferente, né? Então, o que aconteceu? Na Guerra dos 7 Anos, tá? Foram feitas algumas reservas, tá? Para os pouquíssimos índios que sobreviveram na Guerra dos 7 Anos, porque os indígenas lutaram ao lado dos franceses. Os franceses perderam. Aí o que a coroa fez? Para não haver mais conflitos internos, a coroa fez reservas indígenas. Só que a burguesia nortista queria o quê? Aquelas guerras, aquelas terras. Então, quando aconteceu a independência, realmente, o que os nortistas fizeram? Adentraram para dentro das reservas indígenas e acabaram com o que tinha de índio ali. Então, hoje, tá? A sociedade americana não tem praticamente, tá? Descendentes indígenas por causa desse extermínio, tá? Então, eles ocuparam, né, essas reservas e ampliaram cada vez mais o quê? O seu território. E com isso, o quê? Ampliando o mercado consumidor, era o que eles queriam. Porque antes eles já faziam o chamado que o comércio triangular. O comércio triangular é o seguinte: era a parte norte que comercializava com algumas colônias aqui do sul, né, as Antilhas, e fazia o comércio com quem? Com a Inglaterra. Então era o chamado comércio triangular, tá? Agora, com a independência, eles podiam fazer comércio com quem eles quisessem, né? E isso ampliou o quê? O mercado consumidor,
deles, tá? Em 1862, né, e durante aí a Guerra de Secessão, né, o Lincoln estimulou a migração mais imigrantes para os Estados Unidos através do que numa lei chamada de doação de terras, tá? A chamada o quê? A conquista do Oeste aí. Então, se você entrasse, né, para dentro do território totalmente desconhecido, a terra que você conquistaria seria o quê? Sua. Aí começa a surgir o quê? Os ranchos, né? As pequenas vilas no território americano. E com isso, a questão do extermínio americano, né? Indígena americano, né? Então, a interiorização se deu na questão do quê? Da conquista do Oeste, aí, principalmente quando se achou que ouro, né? Com a escravidão, desculpa, com aí a independência, né? E durante a Guerra de Secessão aí, decretado o quê? O fim da escravidão. A escravidão já não acontecia na parte norte dos Estados Unidos, somente na parte sul, né? E o trabalho assalariado virou o trabalho para todos, inclusive para os negros, tá? A aceleração do processo de industrialização foi entre quê? No finalzinho do século XIX, né, a partir de 1890 até 1929, quando teve a crise, né, da Bolsa de Valores de Nova York, lá o crack, né? Então, estima-se aí que 22 milhões de pessoas, especialmente europeus, foram para onde? Para os Estados Unidos nessa época aí da industrialização. Lembrando que a Inglaterra já estava a todo vapor na sua primeira Revolução Industrial, já estava entrando na sua segunda Revolução Industrial. Os Estados Unidos já começa, né, a sua arrancada industrial aí, né? Depois que acabou a Guerra de Sucessão e o país virou um país só, tá? Então, entre 1850 e 2010, os Estados Unidos foram o país que mais recebeu imigrantes no mundo, né? Essa aí é uma estimativa, 74 milhões de pessoas. Dizem que é muito mais, tá? Porque os Estados Unidos é chamada terra da oportunidade, né? Isso aqui são os imigrantes legais, tá, gente? Então, vamos lá. Meu Deus. E... Ai, meu computador travou. Peraí, gente. Professora, seu microfone está mutado. Obrigada, tá? Vamos voltar lá. Vamos lá. A localização industrial aí.
Então, a gente vai ver agora os locais aonde se concentra, né, as indústrias, tá? Espalhadas aí nos Estados Unidos. Então, o primeiro local aí é o Nordeste, né, onde começou todo o processo, né, que é chamado de industrialização pioneira. Então, apesar da desconcentração industrial que está acontecendo, principalmente a partir da década de 90, né, em todo o mundo, ainda a parte Nordeste ali dos Estados Unidos é o quê? A mais industrializada, tá? É a cidade de Pittsburgh, que é conhecida a capital do aço, né? Abriga o quê? As grandes siderúrgicas. Detroit, né? Que é a chamada capital do automóvel, onde acontece todo ano, né? As pessoas que são chegadas a carro, o salão de automóveis de Detroit, né? Onde tudo, né? Que diz respeito aos carros que vão lançar, acessórios, é primeiro exposto em Detroit, né? Então, ali é um centro de indústrias automobilísticas, mas atualmente muitas de suas antigas fábricas de carros e auto fecharam. Então, saíram ali de Detroit e estão indo para outros lugares, né? A chamada desconcentração aí. Aí tem os chamados cinturões, que são os chamados belts, né? Então, tem o Manufacturing Belt, né? Que é o cinturão manufaturado aí, que são diversos ramos industriais em várias cidades aí do Nordeste brasileiro, né? Ela é a maior concentração centro industrial do planeta, né? Então, a maior concentração de siderúrgicas do planeta está nesse cinturão aí. Eu vou mostrar no mapa para vocês, tá? Para vocês saberem a localidade. E tem o Rust Belt, né? É chamado de cinturão da ferrugem, né? Em virtude da crise de muitos setores industriais, muitos o chamam de cinturão de ferrugem. Basicamente, muitas cidades que surgiram nesse cinturão de ferrugem são cidades totalmente abandonadas, né? Por que é chamado cinturão de ferrugem? Por causa das minas, né? Muitas dessas cidades eram cidades que tinham os minérios de ferro, né? E o carvão mineral. Mas como agora não se precisa mais desse tipo, né, de matéria-prima e de energia, então, e a gente sabe que os minérios são limitados, então dessas cidades não sobrevive mais com isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ali, ó, a questão dos recursos minerais. Deixa eu ampliar o mapa aqui, para a gente ver melhor. Opa. Aqui, os recursos minerais americanos, né, eles espalhados. Então, a gente pode ver ali, ó, petróleo e gás natural aqui no sul, no Texas, a grande maioria. Então, aqui no Golfo do México, onde está a concentração de exploração de recursos, né, de gás natural e de petróleo nos Estados Unidos, principalmente o Texas, né, que é um dos maiores produtores aí dos Estados Unidos, né? Aí a gente tem aqui, ó, essa parte no Nordeste aqui, né? O cobre, a gente tem ferro, aqui carvão, as jazidas de carvão mineral é concentrada aqui. Aí eu falei para vocês aqui, ó, o Montes Apalaches, né? Uma barreira natural. Então, essa parte toda aqui, né? Tanto na parte oeste como a parte leste, aí é uma planície muito, muito grande. Aqui os grandes lagos, essa parte aqui industrializada, e também uma parte muito agrícola, tá? Então, e aqui descoberto depois outros recursos minerais, né? O cobre, a prata, urânio, chumbo e zinco, tá? Então, assim está distribuído, né? A gente pode ver de uma maneira totalmente desigual os recursos minerais americanos. E os cinturões aqui para a gente ver, ó. Deixa eu trazer. Opa. Os cinturões. Tá? Então, aqui tem um chamado Manufacturer Belt, né? Que é aquele o citão da manufatura.
Então, a gente vê a grande concentração aqui no Nordeste, né? Siderurgia, petroquímica, automobilística, têxtil, né? Que é a sua grande maioria, né? E a gente vê espalhado para os Estados Unidos uma concentração menor e industrial, tá? Vamos lá. Vamos deixar. A desconcentração, né? Que começa aí ali no Manufacturer Belt, né? Que já concentrou mais de 75% da produção industrial do Brasil. Hoje é inferior a 50%, mas ainda é uma concentração industrial muito grande, tá? Qual foi o motivo dessa desconcentração social, dessa concentração industrial? Crescimento das megalópolis, né? Bush-Walsh, que é a megalópole Boston, Washington, a gente vai ver isso daí mais para frente, e a tendência de elevação dos custos de produção na região, né? Então, boa parte dessas indústrias aí foram para onde? Para países subdesenvolvidos, muitos deles foram para a China, ou as chamadas indústrias maquiladoras ali na região da fronteira do México, né? Que é muito mais barato. E a dispersão industrial, né? Novos centros também industriais surgiram, aonde no sul e no oeste dos Estados Unidos a gente viu no mapa anterior, ali, né? A gente viu uma grande concentração no Nordeste, mas ali no sul e na parte oeste, lá no Pacífico, surge o quê? Novas indústrias, são poucas, sim, mas é o começo, tá? O sul, né? O início da desconcentração aí no sul. Né? A industrialização do sul ganhou impulso no início do século XX, olha só, né? Por causa de todo aquele processo que a gente viu, que o sul era o quê? Totalmente agrícola, então ele custou a se industrializar, né? Como a industrialização do sul começou? Com a descoberta do petróleo, principalmente no Texas, tá? A gente viu no mapa lá, mais de 50% do território texano é o quê? É petróleo, tá? Intensificou-se com as necessidades de defesa e desenvolvimento do programa espacial. Então, lá no sul também, principalmente ali na Flórida, onde tem o quê, né? O Centro Espacial de Houston, na NASA, né? O Centro Espacial John F. Kennedy, de lançamentos de foguete. Então, aquela parte sul ali, ela ficou o quê? Mais concentrada na questão que de pesquisas e desenvolvimento de o quê? De indústrias aeroespacial, tá? E no Texas, as petrolíferas, tá? Oeste, que foi a última região a se industrializar. É novinha, tá? A gente viu lá no mapa. Depois eu até posso voltar no mapa para a gente ver essas regiões aí. Disponibilidade de mão de obra desde a época da corrida do ouro aí, né, da conquista do oeste e da interiorização. Então, o que permitiu o quê? Que muitas pessoas fossem para lá e achassem o quê? Até mesmo esses recursos minerais, tá? Existência de outros minérios, a gente viu aí, né, principalmente o ferro e cobre, para a industrialização do século XX aí, né, a segunda revolução industrial, que foi importantíssimo, que houve a substituição dos minérios e fontes de energia, o potencial hidrelétrico disponível, que é muito grande, muitos rios ali, Mississippi, Missouri, Colorado, tá? Aí, cidades, Seattle, indústria aeronáutica, Portland, indústrias siderúrgicas e metalúrgicas. A gente pode ver, olha só, siderúrgicas e metalúrgicas ligado ao quê? Ferro e cobre, tá? O eixo São Francisco, Los Angeles, San Diego, que é a segunda megalópole do país, né? Maior concentração industrial do oeste.
E a industrialização recente aí, vinculada à indústria bélica e ligada a importantes universidades e centros de pesquisa, principalmente um destaque chamado aí Vale do Silício. Então, o Vale do Silício, ele foi fator importantíssimo. Vou mostrar para vocês o mapa aí do Vale do Silício, tá? O Vale do Silício foi um pedaço importante e até hoje de suma importância para todo o território americano, tanto na parte oeste como a parte leste, mas principalmente na parte oeste, que foi esse vale que deu aquele boom, tá, para a industrialização. Por que eu estou falando tanto da importância do Vale do Silício? O Vale do Silício, ele hoje se concentra, deixa eu ir lá no mapa de uma vez, só para a gente entender. Aqui, para quem não conhece o Vale do Silício, tá? Ele está ali em São Francisco, Oakland, né? São José, Palo Alto, tá? Essa região aí. E onde se concentra tudo que é ligado à parte informática, parte eletrônica. Então, aí tem a Sanyo, tem a Apple, tem a Halo, tem o Facebook, deixa eu ver, o que mais? Se eu consigo ver aí. Ai, gente, todas essas partes. Tem a Samsung, parte da Samsung. Tem um monte aí, gente, tá? Tudo que é ligado, essa parte tecnológica de informática, nasceu aqui. Então, aquela galera que a gente conhece, o Steve Jobs, o Bill Gates, né? O Mark Zuckerberg, aquela galera toda, né, que faz o nosso dia mais feliz aí no computador e no celular, eles nasceram aqui. Mas por quê? Porque houve essa concentração. Por que chama Vale do Silício? Silício é um mineral importantíssimo para a fabricação do quê? Dos chips de informática, dos chips do quê? De computador, né? Dos chips da questão do robótica. Então, se não fosse o silício, tá? A gente não teria o quê? Nada tecnológico, tá? Então, aqui, nessa parte aqui, há uma alta concentração de silício, o quê? O mineral responsável por fazer isso daí, tá? Então, vamos voltar lá. Então, por isso que o Vale do Silício ele é importantíssimo, né? E muito dessas empresas aí originaram a partir o quê? Da década de 70, lá em fundo de quintal. Até mesmo tem filmes aí do Jobs, da rede social, né? Que é do Facebook, aí tem da Apple. Tem vários filmes que retratam o Vale do Silício. Tem até uma série da HBO chamada Vale do Silício, que é muito interessante, conta a existência, né, de nerds que vão atrás dos sonhos deles, né? E não é nada diferente desse pessoal. Então, gente, a Apple, né, surgiu ali na garagem, né? Como os outras empresas ali no Vale do Silício. E eram pessoas jovens, né? Que tiveram o quê? Uma ideia na cabeça e uma pessoa para o quê? Para bancar isso daí. Então, a industrialização do Vale Oeste, ela surgiu assim, nessa arrancada industrial aí da terceira revolução industrial, tá? Os chamados tecnopolos. O que são tecnopolos? São aqueles polos, né, onde empresas grandes financiam que pequenas empresas, né, de fundo de quintal para desenvolver o quê? Algum aplicativo, alguma nova ferramenta de informática e robótica. Né? Igual eu falei para você, o Vale do Silício foi um grande um pioneiro nessa empreitada aí, tá? Então, os tecnopolos, eles são o quê? Eles estão nas universidades, nas próprias high school, né, que são os ensinos médios,
nos institutos tecnológicos. Então, as empresas interessadas a desenvolver algum aplicativo, elas investem dinheiro no quê? Nesses institutos, nessas escolas, né? Nesses tecnopolos aí. Por isso que o Vale do Silício é dinheiro direto, porque quase todo dia surge o quê? Uma empresa querendo que financiar alguma ideia. Então, localizada onde? No norte da Califórnia, né? Foi o primeiro parque tecnológico implantado no mundo. O Brasil tem 2 tecnopolos, a Europa tem, o Japão tem, vários lugares do mundo tem os chamados tecnopolos, tá? Então, são indústrias de semicondutores que produzem o chip, né? Que é a matéria-prima, igual eu falei para aí. A matéria-prima é o silício, né? Usada no quê? Nas indústrias de informática. A industrialização foi impulsionada pela Guerra Fria, né, da guerra tecnológica e bélica, né, armamentista e aeroespacial, tá? Então tem ali alguns tecnopolos muito famosos no Vale do Silício. Stanford Industrial Park, que foi criado em 51, no campus da Universidade de Stanford, na Califórnia, tá? Tem também ali a existência de empreendedores, como eu falei para vocês, né, de capitais de risco e de ambientes favoráveis à gestação de novas empresas. Né? Praticamente surge todo dia quase uma nova empresa aí. Muitas empresas dos setores de microeletrônica, informática, foram gestadas na região. Oracle, Apple, Intel, Intel Pocket e etc. Né? Aí a gente tem ali o Google e o Facebook, que também foram gerados aonde? No Vale do Silício, tá? E a gente tem também um outro tecnopolo pequenininho, mas que futuramente vai aí dar muito o que falar, né? Chamada Rota 128, que é um tecnopolo localizado na região metropolitana de Boston, lá em Massachusetts, lá na parte o quê? Nordeste, tá? Vinculada à indústria bélica e ao setor de informática, abriga empresas como a Highton e a Lionbridge, né, Technology. Mais recentemente, tem se desenvolvido a indústria de biotecnologia e de equipamentos médicos, né, que é o bam hoje do momento, é a questão do quê? Da biotecnologia, né, que é a questão de vacinas e equipamentos, né? Tudo ligado à questão médica aí. E a disponibilidade de conhecimentos científicos e tecnológicos também de várias universidades famosas aí, né? A Harvard e o MIT. O MIT, ela é totalmente tecnológica, né? Toda essa parte de física, de química, de engenharia e etc, tá? Então, a gente termina a questão aí da industrialização. A industrialização americana, né? Deixa eu ver perguntas de vocês aí. Tá. O Vale do Silício é realmente o berço da tecnologia mundial aí. Filme Piratas da Informática. Eu não cheguei a ver esse filme aí, tá, Marcos? Mas dizem que é muito bom, né? Conta a história da época da Microsoft. Esse eu já vi, esse documentário A Verdadeira História da Internet. Eu vi também. Ele é muito bom. Aí até já colocou aí o link, tá? Realmente. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem bastante tempo aí ainda para falar sobre a industrialização americana. Alguém quer falar, fazer comentário, colocar alguma coisa aqui? Que bom, Henrique. Que bom, Marcos. Tomara que você consegue, tá? Gente, como é que está hoje a industrialização americana, né?
A industrialização americana é considerada a industrialização mais forte e mais rica do mundo. No século XX, os Estados Unidos tornou-se uma potência industrial, tá? Aqui eu não coloquei, mas eu vou comentar com vocês como ela se tornou essa potência, principalmente após, no período da Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, né, nas duas guerras mundiais, ele somente entrou no final para posar de ganhador das duas guerras. A gente sabe que quando o bicho estava pegando na Europa, né, os Estados Unidos não estava na guerra. Na Primeira Guerra ele só entrou no final, né? Ele entrou ali entre 1917 e 1918, sim, né? Porque a Rússia, ela saiu por causa, estava acontecendo o quê? A Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique no território dela, e ela precisa organizar a casa. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos ganhou, entrou, e vamos acabar com a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ele só entrou porque ele foi atacado, né, as tropas japonesas, porque até então ele estava o quê? Financiando, né, a guerra. Então, o que as duas guerras têm a ver com a industrialização americana? Então, os Estados Unidos ele fez o seguinte: enquanto a guerra estava rolando, né, lá na Europa, ele estava o quê? Ele estava se industrializando, porque estava tudo parado na Europa. Então, o que os europeus estavam precisando? Precisavam de armas? Vamos fabricar armas. Eles estavam precisando de munição? Vamos fabricar munição. Eles estavam precisando de alimento? Vamos produzir os alimentos. Então, o que o mundo estava precisando, ele produzia. Então, eles foram muito espertos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, eles financiaram a guerra, né? Como o Marcos falou ali. Ele entrou para financiar, porque ele produzia o que o mercado estava o quê? Precisando, né? Então, e outra coisa, os Estados Unidos, ele expandiu também o quê? As suas áreas de influências, né? Ele fixou bastante as suas áreas de influência aqui na América, né? Que já era o seu chamado quintal, e no mundo todo com seus produtos, né? A questão dos seus produtos industrializados e também a questão da sua cultura, porque até então, até a Primeira Guerra Mundial, qual cultura prevalecia no mundo? A cultura europeia. Então, os Estados Unidos, através do cinema, né, o cinema americano, ele introduziu o quê? A cultura americana no mundo todo. Né? Então, a arrancada mesmo industrial americana, a gente viu lá que começou lá no século, né, 19, mas ela se concretizou bastante. Foi o quê? Agora no século 20, com a Primeira e a Segunda Guerra. Então, quando terminou a Segunda Guerra, os Estados Unidos já era uma potência industrial. Ela já estava na Segunda Revolução Industrial. E alguns anos depois, né, 30 anos depois, né, na década de 70, ela entrou aonde? Na Terceira Revolução Industrial. Então, os Estados Unidos sempre esteve à frente nessa questão de pesquisa. E com a Guerra Fria, né, a partir de 1945, esse processo industrial ele acelerou bastante, porque os Estados Unidos tinham que competir com a União Soviética. A gente viu ali com a questão, sim, Henrique, com a questão bélica, então desenvolveu bastante. A gente viu ali o sul, né, dos Estados Unidos, né, a questão bélica, né, a questão armamentista, que era muito importante, a questão aeroespacial também desenvolveu, então teve que fazer indústrias, né, e com isso o Vale do Silício ali
foi o quê? Um ponto estratégico para isso, né? Jovens, né? Com uma ideia da cabeça, com pouquíssimo dinheiro. Então, o governo começou a bancar as grandes universidades, né? O quê? Começaram a também bancar essas ideias aí, né? Então, a internet, ela surge ali, né? Ela primeiro foi utilizada para fins bélicos, né? Armamentista aí, depois se popularizou. Então, muita coisa aí foi criada ali no Vale do Silício na época da Guerra Fria. E somente a partir da década de 90 que ficou à disposição para nós, né? Há controvérsias aí, sabe, Marcos? Né? Dizem que Pearl Harbor foi... Eu tenho as minhas dúvidas aí, né? Isso foi coisa dos americanos, não foi coisa dos japoneses. Né? Mas a história fala que foi os japoneses que atacaram eles. Como assim? Sei lá. Eu tenho dúvidas, porque a americana é capaz de tudo para entrar numa guerra, né? Até mesmo para... o Brasil só entrou na Segunda Guerra por causa de uma armação americana e senão a gente não ia entrar na guerra, né? E por aí vai. Então, né? Professora, tem muito essa questão também, né, da exploração deles sobre a América Latina. Então, isso também ajudou um pouco no crescimento deles, né? Exatamente. Então, o que os Estados Unidos fez, né? Quando houve a chamada desconcentração industrial aí, né? Nós somos, a América Latina, né? É um povo praticamente o quê? Que teve origem na questão exploratória, né? Muitos deles aí só conseguiu a independência aí, século XVIII, século XIX, bem tarde, né? Em comparação aos Estados Unidos, né? O Brasil foi um dos últimos países a se tornar independente, né? Então, o que esses países fizeram, diferente dos Estados Unidos? Simplesmente deixaram de ser colonizados pela Europa e foram colonizados por quem? Pelos Estados Unidos, que já na época era o quê? Era uma grande potência já, principalmente uma potência industrial. Então, o que eles não tinham de recursos minerais, eles o quê? Começaram a explorar aqui da América Latina, né? A questão também de alimentos, né? Então, assim, boa parte aqui os Estados Unidos, a gente pode falar que é a nova Europa, exatamente. Boa parte aqui dos países da América Latina até hoje dependentes, vamos pegar assim, financeiramente, né? Porque esse não foi de presente, não. Não foi presentão, não. Quem dera. Depende financeiramente dos Estados Unidos, né? A parte de produtos industrializados, a parte agropecuária, a parte mineral, a parte tudo, né? Porque muitos países ainda não têm indústrias. Né? Um exemplo, o Haiti. O Haiti, né, considerado o país mais miserável aqui da América Latina. Gente, ele é um país totalmente agrário. Ele não tem industrialização. E muitos países também da América Latina não tem indústria. Então, depende do quê? Do produtos americanos e para outros países também industrializados. Né? Então, essa questão da colonização ainda existe bastante, está muito arraigado, né? A chamada o neocolonialismo, né? Aqui na América Latina. Peraí, vocês estão fazendo comentário demais. Então, a questão da CSN, né, não foi um presente, a gente não ganhou. Foi um acordo, né, que o Getúlio Vargas fez na época, né, com os Estados Unidos, né? Se o Brasil entrasse na guerra, né, no lado dos aliados, nós iríamos começar nosso processo industrial, né?
Porque até a entrada do Getúlio Vargas, a gente tinha a chamada política do café com leite, né? Era São Paulo e Minas Gerais que revezavam aí no poder. Então, houve aí o golpe, não foi revolução, foi o golpe de 30, né? Quando o Getúlio Vargas, sua patota, lá do sul do Brasil, né? Conseguiu finalmente o que tomar o poder. Senão, gente, a gente estava até hoje sem industrialização, né? Então, durante a Segunda Guerra, e o Getúlio Vargas já tinha essa ideia de querer industrializar o nosso país. A gente vai falar mais para frente da questão industrial, tá? O Brasil, o Getúlio já queria industrializar. A gente já tinha uma elite industrial pequena, mas existia. O Brasil tinha pequenas indústrias, só que ligadas ao quê? Ao café. A gente não podia ter indústria porque a Maria, a louca, né, assinou um acordo, né, entre Portugal e Inglaterra que a gente não poderia ter o quê? Indústrias. Né? Então, por isso que a gente comprava com preço altíssimo os produtos industrializados da Inglaterra. Então, por isso a gente não conseguiu, gente. A industrialização, a gente tinha recursos minerais, mão de obra, a gente tinha dinheiro para se industrializar por causa da ordinária da Maria, tá? Ela o quê? O nosso processo industrial, ele demorou bastante, tá? Sim, com certeza. É assim que é o comércio. E é assim que os Estados Unidos ditam as regras com vários países, Marcos. Né? Então, o que aconteceu? Se a gente lutasse, né, lá com os aliados na Segunda Guerra, a gente ia ser presenteados, né? Vamos lá. Com a indústria. E o nosso processo de industrialização começou desse jeito, né? Através de um acordo. Né? E assim, o Brasil, o México e a Argentina são os dois países mais industrializados aqui da América Latina, né? Nós tivemos que uma industrialização tardia, né? Nós vamos estudar isso aí mais para frente, né? Mas assim, dos países da América Latina, o Brasil ele está bem avançado na questão industrial aí, né? Existem muitos produtos brasileiros que batem mercadorias da União Europeia, da China e dos Estados Unidos. Então, a gente não está muito para trás. O que falta para a gente é o quê? Uma reforma tributária, tá? Salários melhores, tá? E, assim, e tecnologia. Só isso que falta para a gente arrancar de vez de estar de pé de igualdade aí com os Estados Unidos, com a União Europeia, com o Japão, até mesmo com os tigres asiáticos e com a China, né? Então, enquanto o governo não parar como que fala? De fazer o chamado jeitinho brasileiro aí, a gente nunca vai conseguir. Então, a gente precisa de uma reforma tributária, pagamento de salários dignos e a questão de qual outro que eu falei? Tecnologia, né? Porque a gente importa tecnologia de fora, né? E nós somos um grande celeiro tecnológico. Então, muitas pessoas saem do Brasil e vão estudar, trabalhar lá fora, porque não tem nenhum incentivo científico. Então, muitas dessas pessoas ficam lá. Né? Então, há várias empresas, várias universidades, vários institutos, tecnopolos pegam o quê? Essas pessoas para trabalhar. Infelizmente, é isso, né? O Brasil é considerado um dos melhores celeiros da questão da ciência no mundo todo, né? Se a gente fazer uma pesquisa hoje aí no mundo de onde os brasileiros atuam, né, nessas pesquisas, eles estão em tudo, gente. Então, infelizmente, as pessoas saem daqui para estudar e trabalhar, né?
Também, Marcos, precisamos disso também, né? Principalmente, né? A gente precisa de um presidente. A gente não precisa de um conhecimento de administração. A gente precisa de um presidente decente, porque a gente não tem presidente decente, né? A gente tem qualquer coisa. Eu nem sei que a gente pode, isso aqui pode se chamar daquela coisa que está lá no Palácio do Planalto, né? Mas para mim não é presidente, para mim é qualquer coisa. Gente, mais alguma coisa vocês querem falar? Vocês querem colocar ali no chat? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não me deixa no vácuo, não, gente. Pelo menos. Sim, porque nós somos assim um país agrícola, né? Então a gente precisa desenvolvimento de máquinas, né? Então podemos encerrar a aula? Sim. Sim? Sim. Obrigado, João. Obrigado, Laís. Pelo menos vocês respondem alguma coisa. Se sabe. Então, gente. Olha, o Marcos, posso falar uma coisa para você? Nem vontade de fazer panelaço eu tenho vontade. Sabe por quê? Vai destruir tanto a panela quanto a colher. Então, vou ficar gastando dinheiro com isso? Não faço não, cara. Já foi época que como que fala? Que eu gritava. Agora eu não grito mais, não. Eu fico na minha. Só vejo a banda tocar. Só vejo as coisas passar. O que eu posso fazer o que eu posso fazer o ano que vem o meu voto mudar, né? Porque meu voto não foi para ele na última eleição. E também não vai ser para a próxima. Então, assim, o meu panelaço é isso, né? Esse aí é o meu panelaço, é o meu protesto, tá? Então, galera, tenha uma boa restante de semana, tá? Espero ter esclarecido para vocês. E semana que vem vai ser a nossa aula de geopolítica, tá? A gente vai falar sobre o mundo, acho que pós Segunda Guerra. Deixa eu ver, acho que é. Deixa eu só ver aqui. O que nós vamos falar? Geopolítica. Exatamente, nós vamos falar sobre a Guerra Fria, tá? Todo o processo aí, o surgimento da Guerra Fria, né? Até o fim, tá? Gente, nossa senhora, Marcos, que horror. Gente, então, muito boa noite para vocês, tá? E boa aula agora de história, tá? Então tá bom, tchau. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Deixa eu parar aqui a gravação, senão eu vou pagar aquele mico igual da aula passada. Deixei gravando, né?